A paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 8, com o seguinte tema: uma lição de humildade. Os fatos da última ceia foram registrados por todos os evangelhos, mas somente João dá os detalhes sobre o momento em que Jesus se pôs a lavar os pés aos discípulos. Usando uma toalha e uma bacia, Jesus ensinou a respeito do serviço cristão. Desde então, a toalha e a bacia se tornaram símbolos do discipulado e do serviço cristão. Todo discípulo de Jesus deve também estar disposto a usar a toalha e a bacia nos seus relacionamentos cotidianos. Aquele era um dia de primavera muito quente, uma época em que as ruas de Jerusalém tinham muita poeira. Imaginem como estavam os pés de Jesus e dos seus discípulos. Então, eles entraram naquela sala preparada para a celebração da Páscoa e cada um tomou seu lugar ao redor da mesa. É curioso notar que, um pouco antes, os discípulos estavam discutindo sobre qual deles seria o maior. Na parede daquela sala estava pendurada uma toalha e no chão havia uma jarra de água e uma bacia. O assunto estava bom demais para se lembrar dos pés sujos. Então, depois de alguns momentos, inesperadamente, Jesus, aproveitando-se daquela oportunidade, se levantou, tirou a sua capa, pegou a toalha e a bacia e ajoelhou-se diante dos seus discípulos e gentilmente começou a lavar os pés empoeirados, um após outro. E na época de Jesus, este serviço era feito por um escravo. Agora as mãos que moldaram as estrelas lavavam a sujeira. A atitude de Jesus era bastante significativa para aquele grupo que brigava pelo primeiro lugar no reino de Deus, que queriam o trono, mas ignoravam a toalha e a bacia. Homens de corações exaltados e pés sujos. Ponto de número 1. Uma história real sobre a humildade. O lava-pés. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Havia uma necessidade naquele lugar, mas ninguém era capaz de tomar a iniciativa. Provavelmente não houvesse nenhum escravo naquele ambiente que pudesse lavar os pés dos discípulos. Mesmo assim, eles se assentaram à mesa para comer. Jesus enxergou a necessidade e tomou a iniciativa. Não há serviço sem iniciativa. É necessário ter boa vontade para fazer o que ninguém quer fazer. É necessário muita maturidade espiritual para fazer um serviço que todos estão rejeitando. O verdadeiro discípulo de Cristo não deve ignorar as necessidades alheias. O verdadeiro discípulo de Cristo deve sempre tomar a iniciativa de fazer alguma coisa em favor do necessitado. Não podemos ficar tranquilamente em nossos ninhos enquanto muitos perecem. A indolência espiritual não combina com a prática do amor cristão. É hora de levantar-se. Há muita gente precisando de nossa ajuda. Tiago nos adverte: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar as necessidades materiais e espirituais das pessoas que estão ao nosso redor. O serviço cristão exige que tomemos a iniciativa. O desenvolvimento da história. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nos tempos bíblicos, as condições das estradas empoeiradas e o uso de sandálias exigiam a lavagem dos pés. Embora os discípulos provavelmente teriam se agradado em lavar os pés de Jesus, eles não poderiam cogitar
quanto ao dever de lavar os pés uns dos outros. Isso porque, na sociedade da época, a lavagem dos pés era reservada para os mais humildes. Lucas destaca que os discípulos estavam discutindo entre eles sobre quem era o maior, uma atitude de grandeza e não de humildade. Quando Jesus se moveu para lavar os pés dos discípulos, todos ficaram surpresos. A atitude de Jesus serve como um símbolo de limpeza espiritual e um modelo de humildade cristã. Ao lavar os pés de seus discípulos, Jesus demonstrou a lição do serviço abnegado, que foi supremamente exemplificado por sua morte na cruz. A lavagem dos pés foi um exemplo de serviço e humildade, e não um ritual. Muitos grupos religiosos ao longo da história da igreja têm praticado a lavagem dos pés de forma literal e como uma ordenança da igreja. Mas o propósito de Cristo não era este. Não há provas que a igreja primitiva tenha praticado a lavagem dos pés como uma ordenança. Quando Paulo menciona a prática de uma viúva que tenha lavado os pés aos santos, 1 Timóteo 5,10, ele não fala de um ato religioso praticado na hora do culto, mas de um serviço humilde, cotidiano, da prática da hospedagem entre os irmãos na fé. Devido ao simbolismo, Jesus disse: o que eu faço não saberás tu agora, mas tu saberás depois. João 13:7. A mudança de paradigma. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Para que Jesus pudesse lavar os pés dos discípulos, ele precisou se dobrar. O princípio da grandeza no reino de Deus é ser pequeno. O desenvolvimento da grandeza é ser cada vez menor. E a perfeição da grandeza é ser nada. Somente a humildade é capaz de dobrar diante dos indignos. Sem humildade, ninguém pode seguir ao Senhor e nem servir ao próximo. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós façais também. João 13:15. Jesus nos mandou amar, porque ele nos amou primeiro. Jesus nos mandou perdoar, porque ele nos perdoou primeiro. Jesus nos mandou servir, porque ele nos serviu primeiro. Jesus lavou não somente os pés dos apóstolos do primeiro século, bem como no decorrer da história, ele vem lavando os pés de todos os seus discípulos. É exatamente do seu trabalho de limpeza que emerge a nossa santificação. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15:3. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, aos Efésios 5:25-26. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e versos 6. Ponto de número 2. Humildade implica autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, João 13:3. Devido à natureza pecaminosa, temos dificuldade de nos colocar numa posição inferior à de outra pessoa. Se por qualquer razão nos sentimos humilhados, imediatamente externamos a nossa indignação. Quando o assunto é soberba ou engrandecimento pessoal, todos nós pecamos, quer seja por ação, quer seja por reação. Jesus tinha plena consciência de quem era. Ele entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Neste contexto, ele deliberadamente dispôs a servir. Sua grandeza não impedia a sua humildade, e o serviço não diminuía o seu senhorio. O exemplo deixado por Jesus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, 5 e 6. Paulo começa dizendo que Jesus é Deus em forma essencial, inalterável e imutável. O apóstolo continua dizendo que Jesus
subsistia em forma de Deus. A palavra morfe é forma essencial de algo que jamais se altera. Jesus está de maneira inalterável na forma de Deus. Sua essência e seu ser imutável é divino. Paulo está dizendo que Jesus sempre foi e sempre será Deus eternamente, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Ele possui toda a glória e todo o louvor do universo, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16. O apóstolo Paulo também diz que Jesus não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou seja, não considerou a sua igualdade com o Pai como um privilégio que deveria se apegar egoisticamente. A palavra grega aqui traduzida por usurpação é arpagmos. Essa palavra só aparece aqui em toda a Bíblia. Ela provém de um verbo que significa arrebatar ou agarrar-se com afinco. Ou seja, Cristo não precisava lutar para ser igual a Deus. Ele é igual a Deus. Portanto, o fato dele ser igual a Deus nunca será uma usurpação, mas um direito. Jesus Cristo não usou da sua igualdade com o Pai para se autopromover. Ao contrário, ele a usou para renunciar a todas as vantagens e privilégios que a divindade lhe proporcionava. Ele a usou para servir. Jesus não pensou em si mesmo. Ele abriu mão de sua glória, deixou o céu, trocou o trono pela manjedoura e entregou a sua vida para salvar os outros. O verbo grego kenou, se esvaziou, literalmente significa tirar algo de um recipiente até que fique vazio, ou derramar algo até que não fique nada. Então, do que Cristo se esvaziou? Cristo não se esvaziou de sua divindade, isso seria impossível, mas ele esvaziou-se de seus direitos e de sua glória. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis, segundo aos Coríntios 8:9. Jesus renunciou ao livre exercício de sua vontade e voluntariamente submeteu à vontade do Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, João 6:38. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Pense nisso. Ele se tornou em semelhança dos homens e serviu aos pecadores, às meretrizes, aos cobradores de impostos, aos doentes, aos famintos, aos tristes e enlutados. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. O maior no reino de Deus. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus percebia que os seus discípulos ainda se preocupavam em saber quem ocuparia os primeiros lugares no reino de Deus. Era o sintoma visível de que ainda não haviam sido totalmente transformados. Jesus se esforçava cada vez mais para demonstrar que, mesmo sendo Deus, não reivindicava os direitos de sua divindade. Ao contrário, humilhava-se a si mesmo, fazendo-se servo de todos. Conforme o seu exemplo, o mais importante no reino de Deus não é a posição, o status, mas o serviço e a humildade. Este era o espírito que devia prevalecer entre os discípulos, especialmente após a sua partida. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Lucas 22:26. Ponto de número 3. Humildade, ostentação. Uma competição silenciosa. E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Marcos 10:37. Enquanto a sombra da cruz se projetava sobre Jesus, os seus discípulos
discutiam sobre quem deveria sentar à sua direita ou à sua esquerda. O vírus da ostentação já estava rondando a igreja do Deus vivo. No decorrer da história, a igreja do Senhor ainda sofreria muito com os cismas e as divisões que seriam provocados pela soberba humana. Infelizmente, muitos discípulos de Cristo, investidos de cargos de liderança, se esquecem das palavras do Mestre e por isso mesmo estão perdendo a mentalidade de servo. Na corrida pela busca do sucesso, muitos estão se deixando contaminar pela síndrome de Lúcifer. Eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13, 14. Essas pessoas que têm adotado esta mentalidade, na realidade, pensam que são os mais importantes, são os mais sábios, e estão acostumados a dar ordens. É muito difícil ser servo quando estamos sempre dando ordens para os outros. No corpo de Cristo só existe uma cabeça, Jesus Cristo. Temos que ter muito cuidado para não querer ocupar a sua posição. Ao invés de querermos ser chefes, devemos ser incentivadores. Ao invés de querermos ficar mandando o tempo todo, precisamos dar o exemplo de humildade e serviço. Talvez o melhor exemplo disso, à exceção do próprio Cristo, seja o exemplo de Paulo. Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 18 a 21. O caminho humilde de Jesus. O episódio do lava-pés surpreendeu os discípulos. Eles não estavam preparados para ver o mestre com a toalha e a bacia nas mãos. Jesus sempre nos surpreende com seu espírito altruísta e repleto de amor. Não é por acaso que a sua mensagem e o seu exemplo já se encontram nos quatro cantos do mundo. O lava-pés revelou que o que importa mesmo é o que somos por dentro. Não precisamos ter receio de cuidar dos enfermos, dos pobres e dos necessitados. Quando Florência Steidel foi como missionária para a Libéria, na África, muitos disseram: tenha cuidado, lá existem muitos leprosos, não tenha contato com eles, é perigoso. Mas foi justamente por meio dos leprosos que o evangelho entrou naquela localidade. A obra na Libéria teve o seu ponto de partida quando Florência teve o primeiro contato com um velho leproso que procurava restos de comida no fundo do seu quintal. Ela o alimentou, pregou o evangelho para ele e o chamou de Jacó. Dentro de 2 semanas, o velho Jacó já havia levado 68 leprosos para morar em barracas ao redor do terreno da missão. E este foi o começo da cidade da Nova Esperança. Florência apelou às autoridades para ajudá-la com remédios e alimentos, mas todos diziam: a senhora não sabe que pode ser contaminada? A senhora já viu alguém nas últimas fases desta horrível doença? A senhora sabe o que está fazendo? Então, com toda a calma e bondade, Florência dizia: sim, senhores, foi Deus quem me enviou à Libéria para cuidar dos vossos leprosos. Como eu iria desobedecer? Eu sou enfermeira formada e conheço muito bem essa doença. Florência ganhou um terreno de 35 alqueires e logo começou a limpar o terreno para construir casas com a ajuda dos próprios leprosos. Muitos deles, com as mãos e pés terrivelmente deformados pela doença, arrancavam o mato e aplanavam o terreno com ferramentas primitivas, trabalhando desde cedo até o anoitecer. Neste tempo, escreveu Florência em seu diário: minhas costas doem, minhas mãos estão sangrando, estou tão queimada pelo sol que ninguém da minha família poderia me reconhecer. Mas, como sou feliz!
tão feliz em fazer a vontade de meu mestre, em cumprir a visão que ele me deu anos atrás. Queria ter 1000 vidas para dedicar todas elas a Deus. Florência nunca mais parou na construção. Ano após ano foi acrescentando mais edifícios, uma clínica, um laboratório, casas para os leprosos e para os seus filhos não atingidos pela doença, uma capela, uma carpintaria, uma escola, vários depósitos, várias residências para os trabalhadores e para os missionários e voluntários. Em 1952, por ocasião da inauguração de uma nova e grande capela, Florência, sentada na plataforma, podia contar 614 leprosos sentados no culto. Quase todos eram salvos. Somente naquele culto, 25 leprosos aceitaram a Cristo como Salvador. 16 receberam o batismo no Espírito Santo e 2 foram milagrosamente curados. Florência construiu, com a ajuda dos leprosos, uma estrada de 32 quilômetros, com 20 pontes, ligando a cidade de Nova Esperança com a principal estrada do país. Em 1957, Florência recebeu a visita do presidente do país, William Tubman, que ficou impressionado com seu trabalho, prometendo-lhe novas ajudas. No centenário do país, em 1957 ainda, o presidente Tubman, no meio da cerimônia, disse: há uma pessoa presente aqui hoje que merece a mais alta condecoração que o país pode oferecer. Saindo do seu lugar, foi até onde estava Florência, na última fileira, parou em sua frente e lhe disse: Senhora Steidel, a senhora tem feito para os nossos doentes e afligidos, nossos esquecidos, nossos desprezados, nossos leprosos, o que nenhum outro talvez faria. Somente se tivesse um coração cheio do amor e da compaixão de Cristo, o Filho de Deus. A senhora merece a nossa mais alta condecoração. Entregou-lhe a condecoração da Ordem de Serviço Humanitário prestada ao país da Libéria e ao continente africano. Escreveu Steidel naquela noite: hoje recebi a mais alta condecoração do país. Devia eu sentir-me orgulhosa, feliz e realizada. Sinto-me feliz, sim, mas somente almejo uma coisa: prosseguir para o alvo, onde receberei do meu mestre a suprema condecoração, quando ele me disser: bem está, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Em 1959, Florência Steidel deu este testemunho na capela do Instituto Bíblico Central em Springfield, Missouri. Florência partiu para o Senhor em 5 de maio de 1962, na cidade de Maryland, Libéria, aos 65 anos de idade. Florência Steidel é lembrada até hoje nas Assembleias de Deus dos Estados Unidos pelo seu exemplo de trabalho e dedicação aos necessitados do continente africano. Um convite à humildade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovido das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Porém, as palavras de Jesus parecem que foram esquecidas, até mesmo em muitas igrejas. Muitos pastores e presbíteros querem agir como executivos de alta posição, e muitos cantores e pregadores querem ser verdadeiros astros. Em muitos lugares, os púlpitos se parecem mais com os palcos do que com recintos sagrados, e as celebrações se parecem mais com shows do que com cultos a Deus. O culto à personalidade, que antes só era praticado nos meios artísticos, políticos e entre as celebridades, agora também vem sendo praticado na igreja. O foco está no teatral, na rápida impressão pública e no carisma. Os ousados, extravagantes, os mais divertidos são os mais requisitados. Houve uma alteração no valor da conduta e na importância do caráter. E os melhores, entre aspas, agora são os mais belos e os mais elegantes, não importando com o histórico do testemunho ou com a autenticidade da fé. Jesus chamou os discípulos à parte e explicou-lhes a diferença marcante que há entre o reino de Deus e o reino deste mundo.
Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas, mas entre vós não será assim. A essência da vida cristã é uma vida de humildade, e a humildade é uma visão correta de si mesmo. É a consciência de que Deus é tudo para todos. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Louvado seja Deus. Vamos para a conclusão desta lição. A humildade se opõe à cultura mundana da ostentação, à busca desenfreada pelos holofotes e às disputas pelos primeiros lugares. Se queremos ser usados por Deus, não podemos usurpar a glória que pertence unicamente a Deus. O desejo de ser grande atormenta o coração do soberbo, mas a humildade do servo proporciona descanso para a sua alma. Quando as pessoas seguem líderes que cultuam a sua própria personalidade, o exaltado aí é o próprio homem. Mas quando as pessoas seguem líderes que têm o coração de servo, o exaltado é Deus. Os genuínos homens de Deus não falam de si mesmo, não costumam contar vantagens e quase não empregam os verbos na primeira pessoa do singular. Eu sou, eu quero, eu faço. Ao invés disso, preferem dizer, nós somos, nós faremos, ou nós iremos, se Deus permitir. Certo pastor estava sendo injustamente criticado por uma mulher que tinha o costume de acusar os seus líderes. Muitos já haviam desistido do pastorado por causa de suas terríveis insinuações. Não tendo coragem de falar ao pastor pessoalmente, a mulher escreveu-lhe uma longa carta para denegrir o seu caráter. O pastor recebeu a carta e leu-a calmamente. Quando terminou, respondeu-lhe, caríssima irmã, não devo nenhuma das coisas que você me acusa, mas gostaria que você soubesse que sou muito pior do que você imagina. Se não for a misericórdia de Deus, jamais seria digno de ser um cristão e muito mais um pregador do Evangelho. Agradeço suas críticas. Elas me lembram que devo ser mais grato a Deus pelo seu perdão e ainda mais prudente com respeito à minha conduta. Nunca se esqueça, minha querida irmã, que a igreja não é um tribunal dos perfeitos, mas é a comunidade dos alcançados pela misericórdia de Deus, como disse Paulo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. 1 Timóteo 1, 15 e 16. Podemos confirmar a verdadeira humildade, aplicando apenas 2 testes. Primeiro, a pessoa humilde, quando é atacada injustamente, nunca reage violentamente. Ao contrário, ela se esconde atrás da cruz de Cristo e confia na reta justiça de Deus. Segundo, a pessoa humilde tem um desejo autêntico de servir aos outros, sempre se colocando no lugar daqueles que sofrem para ajudá-los de forma verdadeira. Estamos vivendo hoje numa época de intensa polarização e devemos ter o máximo de cuidado para não tomar partido. Seremos mais úteis para esta geração ficando atrás do altar na oração e na intercessão do que entrando em debates inúteis. Devemos também nos lembrar que o nosso reino não é deste mundo. É nosso supremo dever ajudar a todos, evangelizar a todos e anunciar a vinda do reino de Deus. Terminamos por aqui, mas queremos aguardar você para o próximo estudo. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, adoramos o Teu nome por Cristo Jesus. E te pedimos, Pai, que nos perdoe quando nos exaltamos, quando nos tornamos soberbos e talvez, Senhor, egoístas. Tenha misericórdia de todos nós, dá-nos um espírito manso, suave, para seguirmos os teus passos, porque tu és o nosso exemplo perfeito. Senhor, dá-nos a dependência total e completa do Senhor. Ajuda-nos a ficar, Senhor, silentes,
quando somos provocados e a esperar, Senhor, a resposta que vem dos teus lábios. Abençoe toda a tua igreja na terra. Abençoe todos os teus filhos e servos. Que a igreja tenha uma diferença real deste mundo. Que nós possamos saber nos portar como filhos verdadeiros de Deus. Abençoe e guarde meus irmãos neste momento, guarde a todos os seus lares, suas famílias, nossos líderes, cobre com teu sangue, guarda de todo mal, livra dos perigos e das tentações. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo por tudo. Hoje e sempre todos podem dizer comigo, amém e amém.